a gente vai ver, ó, aqui tem uma outra classe, né, pessoal? Professor, aqui eu não percebam que eu não estou herdando de monobehavior, né? Então, aqui já é um caso, né? Eu vou explicar. Então, eu não estou herdando de monobehavior. Então, mas eu estou usando entry point do Unity. Esse método do Unity, onTriggerEnter 2D, é quando eu passar ou chegar perto, encostar concretamente, né? Um game object encostar o collider dele encostar no outro, né? Vai acontecer esse começou a encostar e saída. Então, on trigger enter. Quando fosse uma arma, né? Uma espada, teria que ter a entrada e a saída. Então, on trigger enter e on trigger exit, né? Aqui a gente só vai usar, se não me engano, o on trigger enter, tá? Não é uma espada cortando. Uma espada cortando teria que ter o on trigger enter e o on trigger exit, né? Tá bom? O evento. Mas aqui, estou usando um método do Unity, então aqui de alguma forma ele tem que estar, né, associado. Então, vamos lá. Então, o que faz esse método aqui? O que eu estou fazendo nessa entrada? Né? Eu estou pegando o collider, o parâmetro de colisão, eu pego, a gente vai fazer uma etiquetinha lá, né, de coletável, por exemplo, uma moeda, coração, vai ter, né, ele é um coletável e vai ser uma moeda ou um coração, por exemplo. Então, aqui no caso, né, eu estou criando um tipo item, né? Então, dando objeto, estou pegando consumível, certo? O item. Se o dano objeto não é nulo, eu imprimo aqui o nome do objeto e eu vou, ó, collision game object sensitive false. O que eu estou fazendo aqui? O que é feito aqui? O que faz este comando set active false? Já expliquei alguma hora, vai ter o que faz esse. Qual que é a ideia do set active false aí, pessoal? Sem olhar manual, já expliquei essa ideia. Né? Ele colidiu, né? Moedinha com o player, né? O que vai fazer? Tá? Pegou o evento, o indicador de colisão, é um consumível, certo? E o que faz aqui, né? Então, o que faz essa instrução aqui? Esse comando, né? Ninguém? Vocês estão vivos aí? Aconteceu a colisão, hein? Tá? É um consumível. O que está fazendo esse comando aí? Statement, né? O que acontece, né, pessoal? O que eu quero que aconteça, né? Vamos ver. Eu coleto uma coisa. Não? Ninguém? Ela sai da cena, ele some, desativa. É desativa. Ok, os dois estão aqui. Ok, João, né? E Luana. Ele some. Ele vai como se ele sumisse, né? Mas é o seguinte, pessoal. Então, eu já expliquei isso, né? Eu vou voltar a explicar. Por que a gente não elimina, não destrói? Existe o destroy, tá? É que o destroy fica gerando buracos na memória, primeiro, né? E depois, derrubar uma coisa na máquina não é que causa dano, mas ela vai criando problema de pilha, tá? É um problema de empilhamento, empilhar e desempilhar, né? É um problema. Então, aqui é o seguinte. Então, quando eu faço o set false, ele não aparece mais. Mas ele não só não aparece, deixa de aparecer, né? Mas ele fica inativo, quer dizer, ele não vai interferir, não vai, então ele some, não só que fica invisível, mas ele deixa de existir no mundo do game, tá? Não, ele continua instanciado, ele tem lugar na memória, mas ele não é relevante, tá? Isso é muito bom pelo FPS. Isso aí, a GPU, na hora que ela pega essas coisas, ela, ela limpa aquele job.
né? Aquela thread, pedaço de thread, né? Limpa. Então, é limpa no sentido, mas não de executar, entendeu? Mas não de apagar. Então, é muito bom que isso aconteça. Porque apagar gera muitos problemas. Apagar é como acontece na vida real. Se você escreve uma coisa e fica apagando muitas vezes, apagando, o que acontece com o papel? Fica sujo, né? Tudo bem, não? Então, Sete falso, ele some, mas só some, mas eu não apaguei ele. É interessante, né? Ele some, ele some. Ele deixa de existir no mundo do game, mas na memória do computador ele existe ainda. Isso aí dinamicamente é muito bom, tá? Muito bom. Então, bala, etc. Não sobrecarrega. Ah, mas professor, a memória, tá, mas sim, mas memória, pessoal, memória é mega, giga, né? Então, 32 bytes lá não faz diferença, né? 128 bytes não faz diferença. Nem a 1K byte não faz diferença. Não faz diferença, tá? Ok? Então, a gente some com ele, né? Mas ele, dinamicamente fica muito bom. Overhead computacionalmente muito bom. E na prática ele não tá mais vivo no game, né? Tá? Não tá mais existindo, porque no caso de moeda ele não é vivo, né? Tá bom? Bom, mas o que eu queria explicar, né? Continuar explicando, que aqui ele não é herda de monobehavior, né? Porque a gente tem a gente tá usando vai usar uma classe chamada abstract. Né? O que é uma classe abstract? Né? Classe abstract é um modificador, na verdade, é uma classe, uma classe é um modelo. O que o modificador abstract faz? Ele indica que eu tô construindo esse negócio aí. Ele não está completo, tá? Então, ele pode ser tanto classe, método, propriedade, indexador, evento. Aqui no caso eu vou explicar só classe método, tá? Ok? Classe método. Então, o que é um modificador abstract de uma classe método, né? Então, significa que a minha classe, ela é base, ela tem um substrato e ainda vai ser completada por alguém, tá? E na hora que completar, você pode. O componente está pronto. Enquanto não completa, não está pronto, tá? Ok? Então, membros marcados com ápice precisa ser completado com uma classe não ápice. Né? Então, no caso da classe caractere, ela vai completar o que quer aí, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho a classe caractere, ela é abstract, esta aqui é herda de monobehavior, né? E eu tenho outra classe que é player, que ela é da caractere, herda do que? Herda da classe abstrata caractere. Então, o player completa, classe player completa a classe ou é completada pela classe caractere. Na verdade, é completa, né? Então, a classe abstract caractere, essa eu posso anexar o game object, né? E só que ela não está completa. Para ela funcionar, precisa ter outro caractere então, né? Então, e essa caractere aqui é o player, né? Tá bom? Membros marcados com classe precisam ser limitados por classe não abstrata. No caso aí é a classe player, né? Tá bom? E nessa classe caractere que ela herda de monobehavior, eu tenho pontos dano, que é a vida atual dele, né? Certo? E massa pontos dano, que é o. É, vai baixando, se ele chegar no valor, ele vai morrer, né? Certo? Ou inicial, esse aqui seria o inicial, né? O pontos dano seria o 20, né? Vai caindo até zero, né? Tá? A outra classe, no caso aqui, a player, né? Vai completar essa classe abstract aqui. Tá bom? Ficou claro? Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Não. Ficou claro? Claro? O que é o modificador abstract, pessoal? O interrogação não funciona. Tá bom. Minha interrogação não funciona, que legal. Bom, então agora, pessoal, beleza. Então, não, a gente agora falou o quê? Então, o que é o modificador abstract? É uma classe que ela é incompleta e precisa de outra classe que vai completar ela, tá bom?
Agora, pessoal, a gente vai falar de outra classe, né? E outra, na verdade, outra categoria, né? Que são os objetos scriptáveis. Na prática, o que é objeto scriptável? Tudo o que não é game, né? Na verdade, é objeto scriptável. É uma entidade, né? Entidade, não é entidade componente, uma entidade que já existe aí. Por exemplo, cartão de crédito, né? Celular, né? Tá bom? Funcionalidade do celular, alto-falante, né? Tá bom? Controle remoto, né? Certo ou não? Tudo. Mas aí não é do game, professor. Sim, então, se ele está programado, ele é um script, de alguma forma, né? Alguma coisa que pode ser scriptada, certo? Classe, etc. Mas então, como é que o anexo no Unity tem essa categoria? Então, essa é a primeira categoria, que a gente já trabalhou bastante aí, ou pelo menos umas aulas aí, né? Que chama a categoria dos monobehaviors, né? Que são todos os scripts que podem ser atarrachados ao game object, né? Pode estar na hierarquia. Todos os outros que são código ou dados ou misto dos dois ou algum outro modelo abstrato, mas que a princípio não é diretamente tarrachável ao game object, então pode ser um objeto scriptável. Ou seja, todo o resto do mundo, né, que não é game, né, não é coisa de game, pode entrar aqui, tá? Ok? Então as coisas que são ligadas ao game object estão monobehaviors. As coisas que não são objetos scriptáveis, tá? Então, aqui está, desculpa o português, né? Boa prática, né? Boa prática. Organizar as pastas em duas, né? Tudo que é monobehavior está aqui, que é os objetos que vão ser atarrachados, as classes que vão ser anexadas a virar componentes do Unity, né? E objetos scriptáveis que a princípio não, né? De alguma forma, alguma coisa, algum tipo de código dado ou misto dos dois que não é diretamente tarrachável ao game object, certo? A gente cria duas subpastas no scripts, né? Tá bom? Então, o que são objetos script? Um conceito importante. Então, todos vocês, né? Então, professor, eu não sou da área de game. Ok, então vocês já faziam objeto script, né? Então, você vai acrescentar coisas ao Unity. Você pode acrescentar coisas ao Unity, né? Então, é um jeito limpo de fazer. Então, você tem lá todos os Units, códigos Unity, são os monobehaviors, né? E tudo que é a mais, extra, é o de vocês. Aí vocês podem, né, acrescentar, tá? É uma maneira limpa de fazer, tá? É uma arquitetura, na verdade, né? Objetos scripts são containers, pode ser, né? Reutilizáveis, script C#. O legal aqui no Unity é que o Unity vai importar isso, vai trabalhar isso com no menu. Quando você coloca na pasta Scriptable Objects, ele cria um menu, você cria um submenu que você pode create, tá? Create e acoplar nele, né? Tá? No fundo, você está contribuindo com o Unity. Nessa hora, você virou um programador de core. Core não. Se você for muito bom, se o seu game bombar demais, você é convidado a participar como core, né? É assim que o pessoal foi ganhando espaço, né? Existem dois casos legais para objetos programáveis, né? Scripts. Redundância no uso de memória. Então, quando você, de alguma forma, você quer otimizar, né? Então, por exemplo, a animação. A animação eram coisas scriptáveis, mas aí, como o pessoal falou, percebeu que usou muito, entrou mecanismo. Então, incorporou na máquina Unity mesmo, tá? Nem é mais, como que chama? Packet, tá na máquina Unity mesmo, né? Conjunto de dados plugáveis. Aqui é o que a gente vai fazer. A gente vai definir os itens e, a princípio, a gente vai definir porque a gente quer inserir, tá? Então, a gente, em tempo de design, não é runtime, em tempo de design, eu criei uma chave, eu quero colocar aí. Criei um controle remoto, quero botar aí. Criei um celular, quero botar aí. Ok? Quero incorporar no Unity, né? Perfeito? Modo comum de uso no Unity. Então, ao usar. Eita, tô um pouco atrasado, pessoal. Desculpa, acho que atrasei um pouco. Ao usar o JavaScript,
cada vez que você faz um script ativo, nos referimos ao mesmo objeto na memória. Então, basicamente isso. Você vai... É como se fosse um static. Como se fosse, mas não é. Tá? É um static dinamicamente acoplado. Atarrachado em tempo de design, tá? Tempo de design. Se quiser monitorar no runtime, basta fazer uma cópia deles. Ele vai, como se fosse um... Eu posso ir subindo na máquina, né? Como se fosse uma wave, né? Tá? Ou desenvolvedores units, concretamente para fazer itens. É o que a gente vai usar, tá? O pessoal usa para fazer itens no nosso RPG, né? Pode ser para definir propriedades, tipo ataque, nível de defesa, ou, por exemplo, né, lembra que eu falei de ter poder, defesa, né? Reserva e tal, na carta, né? Então, da classe Scriptable Object, uma classe especial, tá? E não monobehavior, tá bom? Por isso, você não pode colocar Start e Update, porque eles não são nem sobem na máquina, nem aparecem na cena direto. Não dá para fazer isso direto, tá? Então, você no objeto scriptado, como é que ele vai subir? De outro jeito, mas não é pelo update e start direto na classe. Depois ele pode subir, mas direto não, né? Então, não pode ser anexado a Game Object. Não pode, tá bom? Perfeito. Então, aqui eu tenho o exemplo que a gente vai fazer, né? Então, eu tenho o item Scriptable Object, né? Ele tem todos essas interfaces aqui. Não. Como é que é a interface public, né? Modificador público da interface. Interface, nome, objeto, sprite, quantidade, empilhável, tipo. E o tipo dele pode ser, no caso, moeda ou saúde, né? Vida, né? Então, e outro interface é o tipo do item, tá? Então, aqui eu tenho o objeto scriptável. E na hora que eu faço isso, aparece no meu create lá, no meu menu do tempo de design, aparece o item, tá? Então eu posso colocar no design do game, aparece o item. É como se fosse parte do Unity, né? Tá bom? Esse item que eu coloquei aqui, um desses itens que eu coloquei aqui, tá? Então, eu vou criar uma classe consumível, tá? Como o objeto script não é de monobehavior, eles não podem ser anexados, como eu já falei na slide anterior, né? Então a gente faz um pequeno script consumável.ss que herda de monobehavior, né? Então, por isso ele vai ter uma possibilidade de herdando ele, eu posso acoplar um script objeto nele, né? Então eu faço, é como se fosse uma classe service, mas não é não. A classe service ela é incompleta. A classe item, ela vai estar completa, mas eu vou completando ela na medida que eu quero completar, tá? Então, mas ela já está completa, ela já roda, né? Então, o consumável, né? O item está aqui, ok? Então, qual é a diferença do Abstract? O Abstract não roda, esse aqui roda. E eu, na medida do que eu quero no game, na fase, etc., eu vou gerando, eu vou configurando esse negócio aí, tá? De design, né? Então aqui, pessoal, uma das propriedades que eu vou ter que definir por causa dessa dinamicidade ou flexibilidade de colocar itens, né? De colocar entidades no meu game, né? Eu tenho que, uma das propriedades do collision é a matriz de colisão. Então, por exemplo, ó, eu vou definir quem colide com quem, né? Então, no meu caso aqui, né, pessoal? No nosso RPG, os inimigos não vão colidir. Quer dizer, eles vão colidir, mas eles não vão interagir. Não vão gerar evento. Então, toda vez que o inimigo pegar na moeda, pegar no coração, não vai gerar evento, tá? Ok? Na matriz de lei, matriz de interação, eu desclico aqui, né? Tá bom? Os itens consumíveis que a gente vai propor para vocês são dois, tá? Por enquanto. Moeda, né? Que tem todas aquelas propriedades, né? Tá? Nome dela, a sprite dela, a quantidade de moedas que vale, se ela é empilhável, moeda empilhável, e o tipo que é a moeda. O coração não é empilhável, tá? Ó, coração, ele tem a mesma coisa, mas ele não é empilhável, porque coração não empilha, moeda empilha, né? Tá? E, então, eu tenho um scriptzinho, né,
moeda e de coração. Cada vez que eu criar o item, eu tenho que ter um scriptzinho dele, tá? Então aqui, só para finalizar essa parte dos scripts, né? Então eu tenho coletável, agora eu incrementei, né? Eu fiz um case, um switch case, né? Então, acho que todos já conhecem, mas em vez de ser um if else, eu passo um selecionador, né? Então, o tipo do item vai entrar aqui, se o tipo é moeda ou se o tipo é saúde, né? Tá? Então, a vida vai entrar como quantidade, tá bom? Vai diminuindo, né? Perdão, vai aumentando. Conforme eu vou pegando no coração, a vida dele vai aumentando, né? Na hora que o, que o inimigo bater nele, ele causa dano, vai diminuindo esse negócio aqui, tá bom? E aqui o ajuste dos pontos dano, então, é aqui, ó, conforme pontos dano, a moeda, né? Então, mais moedas vai aumentando, né? Tá bom? E aqui eu vou imprimindo a quantidade de moedas que eu tenho. No caso aí, né? Tanto moeda quanto coração, perdão, aumentam aqui, né? Certo? As moedas podem gerar bônus ou forças, ou ser tarefa a ser cumprida. Aí é vocês que fazem. Eu não vou pedir essa. Eu não vou definir isso daí, porque vai depender da história de vocês, tá? Eu vou explicar agora, né? Então, isso aqui é sugestão para vocês, né? Então, tarefa a cumprir, ou empilhar tantas moedas, né? Mas qual que é a tarefa? Tudo bem? Não, desculpa, eu fazer um pouco rápido, eu fiz um pouco rápido aqui, né? Mas ok? Eu queria explicar a tarefa, tá? Não tá dando interrogação aqui, interessante. Tudo bem? No laboratório, vocês vão escrever todas essas coisinhas aí, né? Então eu só fiz o geral, né? A tarefa para o terceiro game, pessoal, é a seguinte, ó. São 4. Então, o terceiro game é um RPG. Só que, professor... Ah, beleza. Alt mais W. Obrigado. Ok, Samuel. Sabe que eu tô dando positivo para quem interage, né? Tá? Vale bônus aí de novo. Então, precisa ter uma narrativa. Tudo RPG tem uma narrativa, pessoal. Então, justifique por que o personagem pega a moeda. Então, bola uma ideia pro inimigo. O inimigo vai ter um nome, vai ter um biotipo, né? Mas o inimigo tá aí, né? Mas inimigo 1. E acerta a música e a cena que vocês vão desenhar para essa narração que vocês estão fazendo, tá? Primeiro, de cara. 2, eu vou pedir que vocês coloquem um outro inimigo 2, uma outra cena. Então, precisa ter sentido, né? Se o primeiro inimigo é um feiticeiro, sei lá, o segundo inimigo, o que é, né? Tá? Não pode ser um feiticeiro. Bom, depende, vocês que vejam, né? Tá? Mudando esse parte, tudo bem. 3, vai ter que inserir o NPC para dar dica, tá, pessoal? Então, pensar nos efeitos sonoros e visuais dessa interação e qual que é a função desse NPC na história que vocês estão fazendo, na narração que vocês estão fazendo, né? Narrativa, perdão, que vocês estão fazendo. Então, professor, pode colocar um balãozinho? Pode. Colocar um campo? Pode. Então, é tudo vocês vão fazer, né? E a segunda cena, então, na hora que você for mudar o tilemap, tem que ter sentido. Professor, mas o senhor só pediu a cena. Sim, mas como é um RPG, tem que ter um sentido, né? Se a primeira é o campo e a segunda é uma caverna, tem que ter sentido na narrativa, né? E acertar a música com o cenário e as timemaps que vocês escolherem, tá? Ok? Então, isso daqui eu vou colocar no laboratório, lógico, mas eu já estou explicando com aula teórica para isso, né? Entendido? Entendidas as petições? Eu fiz Outlab e não fez aqui. Outlab. Não tá indo. Tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Né? Então, esse lab sim precisa ter um monte de gente, pessoal, porque esse lab é puxado, tá? Esse lab é puxado. Né?
Tem um monte de veja bem, a programação é simples, né? Digamos assim, complexa, mas é trabalhosa. Tá bom? Este lado é 100% uma equipe que já é a equipe final, né? Tá bom? Ah, tem que ser o lado direito. Ah, entendi. Só que eu não tenho Alt direito. Alt, tá? Ah, o meu tá dando outra coisa. Saber. Ficou doido. Ficou doido esse negócio. Tá bom. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Ah, tem mais slidezinho só pra dúvida, né? Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal, tá bom? Ficou na dúvida se tinha acabado a aula, né? Acabou a aula, tá? Ok? Boa noite. Boa noite. Boa noite.